Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês como que eu fabriquei essa bancada de solda. Mostrar inicialmente aqui com alguns acessórios para vocês terem ideia. A frentezinha, uma lateral, aqui o cilindro de argônio e a sua fixação, o tampo, prateleiras, aqui muito importante o recuo para as pernas, para você trabalhar tranquilamente na bancada, e a outra lateral. Bom, vou mostrar agora sem acessórios para a gente entrar em detalhes. Bom pessoal, então vamos lá, para a gente ganhar tempo. Eu entendo que quem procura por esse tipo de informação na internet, né, de construção de bancada, já tem conhecimento em soldas, corte, o trabalho do metalon em si. Então eu vou pular essa etapa, tá, de construção propriamente dita, e vou para detalhes de construção da bancada. E conforme eu for parando assim, ó, por exemplo, nessa imagem, eu já vou colocando para vocês as dimensões. Eu acredito que vai auxiliar aí, de repente vocês adaptam algum detalhe aí à sua necessidade, tá bom? Então vamos lá. Começando aqui pelo tampo da bancada, ó, eu utilizei uma chapa de espessura de 6 milímetros. Não é tão espesso, mas eu acredito que vai aguentar a temperatura de soldagem, vai atender a minha necessidade, né? Principalmente no processo TIG. Eu fiz aqui, ó, 12 furações com um diâmetro de 16 milímetros. Possivelmente eu faça depois um outro vídeo falando sobre ferramentas, acessórios aí utilizados durante o processo, que são fixados nessa furação e também na borda aqui da bancada, né? Bom, nessa lateral aqui, sem muitos detalhes, né? Somente essa parte estrutural para a prateleira superior e a outra para inferior. Bom, nessa outra lateral nós já temos mais detalhes, né? Então, começando por essa parte superior, eu já volto aqui para abrir a corrente e mostrar para vocês. É o ponto de fixação superior do cilindro de argônio. Aqui, esse ponto inferior. A lateral, o que eu acho bastante importante é essa base aqui, ó. Vou deixar também todas as dimensões, talvez auxilie vocês aí na montagem, tá ok? Deixa eu mostrar aqui. Para fixação do cilindro, eu utilizei de maneira bem prática aqui, eficiente, essa corrente de moto, uma corrente sucateada, né? Então ali eu tenho um gomo soldado na estrutura, nessa lateral também eu pintei onde foi soldado, o restante eu mantenho lubrificado, que já mostro na sequência. Aqui, ó, eu soldei em um prego, literalmente, ó, a cabeça, a parte da boca de uma chave combinada. Isso para seguir o mesmo princípio, o mesmo estilo ali do puxador, que eu já vou mostrar também. Então, abriu, colocou o cilindro de argônio, posicionou, colocou. Com certeza ele não vai soltar, a não ser que você levante, puxe aqui mesmo, né? Pode até colocar algum outro dispositivo se quiser fazer uma furação por um pino. Eu não acho que seja necessário, né? O mesmo princípio também ali no ponto inferior, não tem segredo. Aqui eu coloquei uma borracha para proteger o cilindro, né? Não ficar riscando, e proteger também o suporte em si. Aí aqui só um detalhe, ó. Quando eu fiz essa trava, após a solda, eu invernizei a peça toda para evitar corrosão, né? E eu não pintei, só para deixar no mesmo propósito de um acabamento mais rústico aqui, assim como no tampo e na frente da gaveta. E na parte inferior de apoio do cilindro, assim como eu utilizei borracha, né, aqui na lateral, onde faz contato com o cilindro, na parte inferior também, ó, dá pra ver as borrachas pretas aqui, protegendo então a estrutura do carrinho. Aqui na gaveta eu utilizei chapa galvanizada na estrutura de maneira bem simples e rústica, né? Fiz as dobras, utilizei rebites para fixação e construção da gaveta em si. Então rebites nas laterais, na fixação do trilho também, 2 pontos de rebite, não tem segredo, bem simples. A borda aqui eu dobrei, duplicando a chapa e deixando um pouco mais estrutural, tá bem, atendendo bem a necessidade aqui. Por dentro eu não fiz pintura para não ficar riscando com peças, com ferramentas que eu colocaria aqui dentro. A lateral eu já dei o acabamento, né? Todas as faces dela. O trilho ele abre bastante, então a gente tem acesso até o fundo da gaveta, e no fechamento ele faz o travamento. Numa situação onde eu movimente a bancada, ela não vai se abrir facilmente, não vou ter esse problema, né, de abertura da gaveta. Bom, a visão frontal da gavetinha e da estrutura ao redor dela, né. O puxador, eu utilizei aqui uma chavinha de boca, tá vendo?
É uma chave antiga que era de uso do meu pai, eu achei bacana. Coloquei ali um espaçador, 2 parafusos de fixação, não tem segredo. Esses 4 rebites para fixação da gaveta também, propositais, de maneira bem rústica. Eu fiz aqui um acabamento, ó, de lixamento, removi todo o banho do metal, ele não pode ficar exposto, então fiz a aplicação de verniz. Aqui foi feito um lixamento similar, mas eu não posso pintar, depois a gente vai voltar aqui e eu vou entrar em detalhes. A frente da gaveta é do mesmo material do tampo, ó. Essa chapa com aproximadamente 6 milímetros aí de espessura. Então dá pra ver o perfil lateral aqui também, ó, envernizado. Eu não vou ter problema de corrosão. A parte traseira não tem por que mostrar, porque é exatamente a mesma dimensão da parte frontal, mas isso daqui é interessante, ó. Embaixo do tampo dela, eu utilizei 4 pedaços de perfil em L, em alumínio. Fixei diretamente nessas, digamos, essas 2 vigas, né, que eu coloquei no centro do tampo. E isso daqui é para 2 coletores. Trabalhando em cima da bancada, de repente faz um lixamento, algum serviço, e para evitar que a sujeira caia através desses orifícios na perna, aqui, quando eu estiver sentado ou em cima do equipamento propriamente dito, eu fiz aqui esses 2 coletores que eu mostrei. Eventualmente, quando necessário para limpeza, é só puxar aqui os coletores, as bandejas. Ó, bem simples. A primeira, a segunda. Aqui as 2 bandejas. Apenas um detalhe em uma delas, que é essa borda aqui, que faz o contorno nessa estrutura. Ali está soldado na estrutura da bancada. Onde está soldado, eu pintei, mas deixei exposto uma parte que é onde vai ser fixada a garra da máquina de solda. Com isso eu apoio as peças diretamente aqui no tampo da bancada e eu não preciso ficar utilizando a garra nas peças, né? Por esse motivo que a gente não pode fazer a pintura do tampo. Vamos lá para as prateleiras. Bom, eu tenho aqui, ó, a superior dividida em 2 partes, a parte do fundo e a parte lateral, e a prateleira inferior dividida em 3 partes, a parte do fundo, a parte direita e a parte esquerda. Isso daqui eu calculei dessa maneira para que tenha um recuo e eu consiga sentar aqui com o banquinho. Isso aqui está tudo projetado para minha altura, uma referência, eu tenho cerca de 1,78, então pode ser que atenda a sua necessidade também. E aqui eu consigo tranquilamente sentar, os pés se acomodam aqui, a perna também, não bate o joelho aqui. Eu consigo avançar bem no topo aqui da bancada para trabalhar tranquilamente, diferente se fosse uma estrutura, uma mesa, por exemplo, ou se ela tivesse as laterais sem esse recuo. É muito ruim você querer se aproximar da bancada e não conseguir porque está batendo a perna na estrutura, né? Por que uma grade e não prateleiras convencionais com chapa galvanizada, por exemplo? Porque a grade permite que a sujeira proveniente de lixamento, qualquer trabalho que a gente esteja fazendo, né, alguma partícula metálica, limalhas, enfim, elas não fiquem depositadas na prateleira, gerando acúmulo de sujeira e caiam diretamente no chão. Então isso facilita muito a manutenção da bancada e é por isso que é utilizada a grade. O padrão da grade aqui é com espaçamento de 1 polegada e como eu fixei a grade na estrutura. A princípio eu tentei soldar as próprias perninhas ali, digamos, da grade diretamente no metalon, mas o metalon é mais resistente à solda, mesmo que eu caldeie inicialmente ele. Algumas vezes existe o rompimento da grade. Eu tentei até adicionar uma segunda vareta adicional, descasquei ela, adicionei, porque eu fiz a solda dessa bancada no processo MMA com varetas, né? Mas não achei legal, muito trabalhoso. Então eu utilizei arruelas convencionais. Eu soldei a arruela na estrutura e depois, utilizando o martelo, eu dobrei uma a uma e funcionou muito bem. A cada 3 ou 4 espaçamentos funciona muito bem estruturalmente, né? Dá pra gente pôr bastante peso aqui, ó. Posso bater que não tem problema, tá bem resistente e tá bastante funcional também. Sobre as rodinhas, ó, 2 delas são giratórias. Eu soldei direto sobre o tubo. É algo que não se troca corriqueiramente, então se precisar é só esmerilhar aqui, tirar essa e soldar outra no local. 2 delas são fixas como essa daqui. Essa parte estrutural nos 4 pés das bancadas auxilia na questão de correção de desalinhamento do piso, né? Desnivelamento, por exemplo. Então é só você apertar aqui, a rodinha fica suspensa. Dá para você pôr mais peso também na estrutura, aliviando as rodas.
e é bem simples de fazer. Eu utilizei aqui barra roscada, essa barra aqui, eu não lembro agora o passe desse prisioneiro, mas é bem facilmente encontrado nas lojas. O diâmetro dele aqui é de 20 milímetros. Utilizei duas porcas, uma superior e uma inferior, para ter bastante reforço. Soldei aqui na lateral do pé, e para acabamento utilizei essa peça plástica aqui, que é só encaixar, facilmente encontrado também nas lojas onde a gente compra o metalon. Usei arruelas com um diâmetro de 45 milímetros. Eu dei uma faceada em um dos lados dela, fazendo contato com o prisioneiro. Soldei de um lado, soldei do outro, dei um acabamentinho. Essa parte aqui onde foi soldada eu pintei. Essa outra parte aqui eu mantenho lubrificado para evitar corrosão no contato com as duas porcas. Então, bem simples e bem funcional. Levantou, corrigiu o solo, as rodas estão suspensas. Materiais que eu utilizei na estrutura. Nessa estrutura principal, na base do tampo e nas duas vigas, né, nas colunas aqui nos pés, eu utilizei esse metalon com a medida de 40 por 40. A parede dele é de cerca de 1 milímetro, 1.1, algo assim. Era um material que eu já tinha aqui, atendeu bem a necessidade. Essa segunda estrutura, essa coluninha aqui para a gaveta, as prateleiras, né? Eu utilizei esse outro metalon. Ele tem 30 milímetros por 20. A parede dele é um pouco mais espessa. Ela tem 1,5 milímetro. Tem a vantagem de facilitar no momento da solda, é mais fácil, né? Evitando furar um metalon. Talvez não fosse necessário algo um pouco mais fino do que esse daqui iria atender como nessa estrutura principal, mas também ficou bem reforçado, bem bacana. É uma estrutura galvanizada, né? Evita corrosão. Em alguns pontos durante o processo de montagem essa galvanização sai, e eu vou falar na sequência sobre isso daqui. Bom, pessoal, primeiramente, o que é a galvanização? Para que ela serve, né? O metal, ele nunca pode ficar exposto, tendo contato diretamente com o oxigênio, porque senão de imediato se inicia o processo de oxidação. Ele vai enferrujar, seja ele o aço, o ferro, né? Até mesmo o alumínio, que é mais resistente. Os metais, eles têm que ter uma proteção, uma camada protetiva, evitando que eles entrem em processo de corrosão. Não adianta a gente fazer uma bela de uma ferramenta, uma bancada com os mínimos detalhes, se ela não for durar, né? Então a gente tem que se atentar a esse tratamento, essa pintura, esse revestimento, protegendo ela. Eu vou falar inicialmente dessa parte pintada que a gente está vendo preta aqui, né? E depois do topo aqui do tampo da bancada. Eu fiz aqui um exemplo para vocês, ó. Eu tenho dois perfis de metalon, dá para ver aqui, ó. Deixa eu tentar focar. Um cordão de solda, esse daqui eu mantive original. Aqui eu fiz outro cordão de solda também e lixei ele como se estivesse dando acabamento em alguns pontos que eu fiz na bancada, nivelando a superfície, né? Dá para ver até o vestígio do cordão ali dentro, ó. Né? Então eu fiz o cordão, lixei e nivelei. Aqui eu tenho duas situações. Seja nessa situação onde eu não lixei, ou aqui que eu lixei, a galvanização, que é o banho que vem de fábrica original nessa peça, ela se perdeu totalmente. Essa região aqui que eu aqueci por conta da solda se chama uma zona termicamente afetada. Eu alterei as características do metal nessa região, e aqui onde eu soldei também, fiz o cordão de solda e lixei com a lixadeira. Mesmo que eu não tivesse aquecido a superfície com a solda, com a lixadeira também eu tirei o banho. Então, muito provavelmente em pouco tempo o processo de corrosão vai se iniciar aqui, principalmente porque eu estou fazendo contato com a mão, que é um fator aí que acelera esse processo. Até, não sei se vai dar para ver, tá até um início de chuvisco aqui também, com vários pinguinhos na superfície. Isso daqui acelera também o processo. Enfim, a gente tem que preparar essa superfície, protegendo ela. Eu fiz aqui na bancada uma aplicação de dois produtos. Um deles é um produto bastante importante, que é o CRZ. É esse produto aqui, ó. Ele é uma galvanização a frio. Ele substitui aquela galvanização do metalon da fábrica, que é um processo que a gente chama um processo de galvanização ao quente, né? Digamos que é um processo para peças em grandes quantidades, mais utilizado em fábricas. E fiz a aplicação desse CRZ, que vai cumprir muito bem com essa
proteção anticorrosiva, né, por barreira e galvânica, como está escrito aqui, ó. O que é isso? Quando a gente faz uma pintura de uma superfície com uma tinta convencional, um PU, um poliéster, um esmalte, até mesmo um spray, a gente está criando sim uma proteção, só que é chamada uma proteção somente por barreira, porque você só está cobrindo a peça, né, e extinguindo ali daquela superfície o oxigênio. É importante, é interessante? Sim, funciona bem. Porém, ele além dessa proteção por barreira, ele tem essa proteção galvânica, ele traz essa proteção química sobre a superfície. Para a gente não estender muito esse vídeo, eu vou deixar na descrição aqui um vídeo onde eu mostro em detalhes essa teoria, a parte teórica, né, de funcionamento dessa parte química desse produto, que eu mostro em outro vídeo. Quem tiver interesse, terminando esse vídeo, vai lá na descrição, clica lá, que vocês vão entender a aplicação dele junto de um outro produto que vem antes dele, removendo a corrosão, que é o Quimox, e depois dele a aplicação de uma tinta também. Tem bastante técnica, bastante dicas. Quem achar interessante pode assistir aquele vídeo, que vai gostar do conteúdo com certeza. Feita essa proteção por barreira e proteção galvânica que o CRZ proporciona, eu fiz a aplicação na sequência de uma tinta preta com spray, né? Um chamado preto Cadillac, é um preto liso, sem pigmentos, uma cor que eu gosto bastante, principalmente para ferramentas assim, eu gosto bastante de usar tinta preta, que vai também, além de dar essa proteção por barreira, vai também dar esse acabamento que a gente está vendo aqui, que ficou bem bacana. Vocês verem a aplicação na prática, muito simples. Ele tem assim a versão em spray ou em lata, para você fazer a aplicação com pincel, rolinho ou até mesmo no revólver de pintura. Superfície limpa, seca, preparada para receber o material. Agitou bem, aplicação bem simples, ó. E aplico sobre a peça, ó. Passadas com uma camada fina inicialmente. Essa foi a primeira demão. O ideal é que, se possível, a gente faça aplicação de até 3 demãos, e é basicamente isso. O produto está ali já aderido à peça, a gente vem e finaliza na aplicação. Eu estou aqui com uma proteção, vocês estão vendo no reflexo, é porque está chuviscando e eu quero proteger a peça para mostrar para vocês aqui. Ó, olha que legal, superfície uniforme, protegida quimicamente e por barreira também, mecanicamente, digamos, né? Então beleza, pessoal, ainda nessa questão de tratamento anticorrosivo, o metal, como eu falei aqui, está exposto porque eu lixei por conta de aterramento das peças, né? Conforme eu mostrei a garra aqui de fixação da solda. Então, eu não posso aplicar tinta e ao mesmo tempo não posso deixar o metal exposto. O que eu utilizei para isso? Esse produto aqui, ó, também da Kimatic, que é um lubrificante industrial não oleoso. Ele já está aplicado aqui sobre a superfície e você não sente, ó, ele oleoso. A própria Kimatic tem também, né, ó, o Kimatic 20, o 30, que são outros lubrificantes muito bons também, porém tem essa característica de deixar a superfície oleosa, cerosa. Aqui não, você aplicou, ele não vai atrair poeira, ele não vai atrair sujeira, porque ele não é oleoso. A utilização é bem simples, é só aplicar sobre a superfície. E utilizando um pano ou um papel limpo, eu vou espalhar ele sobre toda a peça. É interessante a gente dar atenção a todos os detalhes, né? Aqui no caso eu pintei o contorno, a borda está pintada. Se não tivesse, a gente passaria nas bordas e também nos orifícios, né? Toda essa parte de metal que está exposta, a gente tem que dar atenção, porque se ficar desprotegido, vai dar corrosão, tá bom, pessoal? Aplicou por toda a peça, deu atenção aos detalhes, não tem erro. A peça está protegida e não precisa ter preocupação com corrosão. Se eu for trabalhar aqui, fazer uma solda, por exemplo, no processo TIG, e eu quiser tirar o excesso, se eu me preocupar por contaminação da solda, eu posso passar um álcool isopropílico, um desengraxante aqui na região, trabalho, terminei o serviço, eu vou reaplicar uma nova camada e assim sempre mantendo esse acabamento.
Olha que bacana, pessoal. Mostrando de longe, a gente já percebe que ele tem esse acabamento diferenciado, né? O Kimatic 10 não deixa a superfície oleosa, ó. Agora mostrando de pertinho, ó. Olha que legal. Tá protegido, porém não tá oleoso. Não vai grudar poeira, mas está com certeza aí coberto com o produto, evitando a corrosão. Esse mesmo procedimento eu uso aqui na corrente, ó. Mesma coisa, eu gosto de manusear a corrente sem ficar com aquele aspecto oleoso na mão, mas ela está protegida na superior, na inferior. Eu passei aqui também nessas roscas, como está sempre subindo, descendo, e também para não ficar caindo partículas metálicas aqui, ficar grudando sujeira, ele também é bacana para isso. E é isso aí. Bom, pessoal, e aqui a bancada configurada. Claro que esses acessórios aqui você pode ir modulando de acordo com a sua necessidade, aqui é só uma ideia, né? Eu deixo fixo aqui essa solda aqui que tem processo TIG, MMA e corte plasma, que ela é bem pequenininha, ficou bacana. A outra máquina de solda MIG, ela tem rodas, então eu deixo ela solta. A outra lateral. Provavelmente eu faço depois um outro vídeo mostrando sobre ferramentas, um suporte também para tocha TIG, que fica bem prático trabalhando em cima da bancada, para não deixar solta assim, né? E mais detalhes, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, das informações e técnicas passadas. Tentei ser o mais direto possível e com o máximo de informações também. Não esqueçam de dar uma olhada aqui na descrição do vídeo, onde eu vou deixar o link dos produtos que eu utilizei e também o link daquele outro vídeo onde eu entro em detalhes sobre técnicas, detalhes de aplicação, informações técnicas também sobre o CRZ, beleza? Se você é novo no canal, gostou do conteúdo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever também, dá uma olhadinha aqui nas outras playlists e também não esqueçam de acompanhar o Instagram do canal, estou deixando aqui na tela para vocês e lá na descrição do vídeo. Lá vocês conseguem acompanhar, por exemplo, as etapas de fabricação dessa bancada ou os serviços que eu vou fazendo no dia a dia, tá bom, pessoal? Obrigado por assistirem mais um vídeo e até o próximo. Um abraço!